Oi pessoal, tudo bem? A nossa aula de história dessa semana vai da página 198 até a página 204, exercício 5, tá? Então, nós começamos a nossa página 198, no exercício 5 também, e aqui nós temos um texto que a Pro vai dar uma lidinha para vocês conseguirem fazer as próximas atividades, tá bom? Vamos conhecer um pouco mais sobre as famílias e suas histórias. Para isso, leia o trecho do livro a seguir. Atrás da porta. A casa do Carlinhos era uma casa antiga, pegada à escola Dona Carlotinha de Araújo Sintra. Antigamente, quando a avó de Carlinhos estava viva, ela ocupava as duas casas, que eram uma só. Depois, a Dona Carlota morreu. A família separou o casarão em dois. Uma parte foi doada para a escola e na outra ficou morando a família do Carlinhos. Carlinhos gostava muito da avó, então vivia brincando no quarto que tinha sido dela. Dona Carlotinha era aquele tipo de vó que todo mundo quer ter. Brincava com os netos de teatrinho, de acampamento no quintal, de amarelinha, tocava violão, cantava e contava as histórias. E que histórias! Dava a impressão de que ela sabia todas as histórias do mundo. Atrás da porta, de Ruth Rocha, Rio de Janeiro, Salamandra, 1997, página 4. Isso que a Pro acabou de ler, a gente chama de fonte, tá? Ou seja, é da onde esse trecho foi retirado. Então, ele foi retirado desse livro aqui, chamado Atrás da Porta. Depois da leitura do texto, que eu espero que vocês façam novamente com a ajuda do pai e da mãe, vocês irão responder a página 199, que são perguntas relacionadas ao texto que nós lemos agora. Quem é a autora do livro Atrás da Porta? E em que ano ele foi escrito? Lembra do que a Pro acabou de falar? Essas informações a gente encontra aqui no finalzinho, perto do desenho, tá? Perto do desenho a gente encontra a fonte. Lembra? A Pro acabou de falar. Então, essa informação, ela tá lá. Muitas histórias que conhecemos foram construídas a partir de lembranças, como as que Carlinhos tem da casa em que sua avó morava. No texto, como é descrita a casa da avó de Carlinhos? Então, vai precisar ler o texto novamente para conseguir responder a pergunta B. E segundo o texto, Dona Carlotinha era a avó que todo mundo queria ter. Por que ela era tão querida? Por que todo mundo queria ter uma avó igual a Dona Carlotinha? O que ela fazia pelos netos que todos a adoravam? Tá? Então vai ter que ler o texto novamente, tá bom? E aí nós entramos. Por que, professora, falando desse texto? Por que isso entra na parte de história? Porque os nossos costumes, as nossas tradições, elas têm muito a ver com a nossa família. Lembra que a Pro mostrou um quadro na última aula, que eu falei para vocês que eram os meus avós? Então, muito do que eu sou hoje, eu devo às minhas tradições, à minha família. Os meus gostos musicais, o tipo de comida que eu gosto, o tipo de roupa que eu gosto de vestir, que tipo de lugares eu gosto de ir. Tudo isso tem muito a ver com a minha família, assim como todos vocês têm um pouquinho de cada familiar. A família de vocês é o que vai começar a mostrar para vocês o mundo. E para isso a gente começa aprendendo tudo sobre a nossa própria família. O que pode, o que não pode na nossa casa, como que a mamãe gosta que a gente faz alguma coisa, como que o papai gosta, o que o papai gosta de ouvir, o que a nossa mãe gosta de cozinhar e de quem que saiu a ideia desse prato. Será que é um prato da nossa família, que foi a sua avó ou sua bisavó que inventou e desde então vocês fazem esse prato dessa forma? Isso são tradições, coisas passadas de geração em geração, tá? Então, aqui a gente começa a perceber que os costumes e tradições são familiares, tá bom?
Então, ao ler o texto atrás da porta, é possível perceber que o narrador faz uma descrição dos hábitos da vovó de Carlinhos. Contar histórias, cantar, brincar e tocar violão. O texto nos ajuda a compreender como eram os costumes da família do Carlinhos. Então, como que nós, hoje em dia, podemos saber os costumes das famílias brasileiras lá de trás, de muito tempo atrás, quando o Brasil foi descoberto pelos portugueses? Como que a gente consegue saber os costumes que os nossos avós, bisavós tinham quando eles eram crianças? Bom, aqui nós conseguimos descobrir muito pelo que foi contado para nós, né, da nossa família. O bisavô contou para o avô, e o avô contou para o seu pai contou para você, e assim por diante. Mas também nós temos outros métodos. E aqui no Brasil, o que a gente sabe dos costumes familiares e do cotidiano de todas as pessoas foi escrito por viajantes, ou seja, pessoas que vieram para o Brasil para conhecer a rotina dessas pessoas e escreveram documentos e cartas e mandaram ou para os governantes, reis dos seus países, como é o caso de um escritor que o nome dele é Pero Vaz de Caminha. Vocês vão aprender sobre ele um pouquinho mais para frente. E ele veio para o Brasil bem nessa época do descobrimento, onde algumas famílias de Portugal já estavam indo para cá, para o Brasil, para povoar o nosso país. E ele começou a falar muito também sobre os costumes dos indígenas, sobre como que estava sendo essa mistura que estava começando a acontecer. E ele narrava tudo o que contava por cartas, tá? Bom, a partir disso daí, nós entramos na página 200 e 201, tá? Que é uma atividade para vocês fazerem. Então, o texto fala que Dona Carlotinha fazia diversas brincadeiras com os netos. Tocava violão, cantava e contava histórias. Imagine que você é um viajante. Descreva um lugar que você gosta de frequentar com sua família, como a descrição que foi feita na casa da vovó de Carlinhos. E conte a história de uma pessoa querida como Dona Carlotinha. Para isso, siga o roteiro abaixo. Então, presta atenção no que vocês terão que fazer. Coloque o nome do lugar que você gosta de frequentar com sua família e da pessoa que você escolheu para contar sobre ela. Como que ela é, as coisas que ela faz, tá bom? Descreva como é esse lugar e com quem você conviveu ou ainda convive. Relate como é essa pessoa, suas histórias, canções ou atividades que ela realiza no dia a dia neste local. Se trabalha ou estuda, ou passeia, etc. Lembre-se de que, daqui a alguns anos, seu relato poderá ser útil para compreendermos como a sociedade está organizada nos dias de hoje. Por isso, não se esqueça de colocar o seu nome como autor e a data. Então, aqui nessa primeira parte, na página 200, vocês farão como o texto atrás da porta falou para nós. Então, escolha um lugar, pode ser a casa do vovô, o sítio do seu tio, o trabalho do papai, da mãe, enfim. Escolha um lugar que você gosta muito de ir e você vai falar sobre a pessoa que vai com você nesse lugar e se ela vive lá, se ela trabalha lá, que tipo de coisas legais que ela faz, por que você gosta tanto de ir nesse lugar com essa pessoa? Ah, porque ela brinca comigo, ela conta histórias, a gente pesca, a gente empina pipa, a gente joga bola, não sei. Vocês que vão contar pra Pro tudo que vocês gostam de fazer nesse lugar com essa pessoa, tá? E não pode esquecer que no final tem que ter o nome de vocês e a data do dia que vocês escreveram o texto, tá bom? A data completinha. Data, dia, mês e ano, tá bom? E aqui na página 201 é um desenho desse local e da pessoa que você descreveu. Então faça um desenho muito caprichado, com muitos detalhes. Quanto mais colorido, melhor, tá bom? E aí nós entramos na parte de costumes e tradições familiares. A gente já estava falando um pouquinho sobre isso.
Então, nossos costumes, os nossos gostos, como a Pro já falou, a nossa língua, o idioma que nós falamos, os tipos de relacionamento que nós temos, as amizades que nós temos, o modo como nós falamos, os nossos hábitos, tudo isso tem a ver com a convivência familiar, tudo. Se você gosta de pentear o cabelo de um jeito, se você tem um hábito de higiene muito bom, se você, por exemplo, o hábito de higiene. Olha que engraçado, quando os portugueses vieram para o Brasil, eles achavam muito estranho que os índios tomavam banho todos os dias nos rios. Eles achavam aquilo, como assim? Por que eles estão tomando banho? Porque todos os dias eles entram na água. Porque os europeus não têm esse costume. Lá, principalmente nessa época do descobrimento, não existia chuveiro elétrico. Então o banho não era nada quentinho como é hoje em dia. Só ligou o chuveiro, saiu a água quentinha. Era totalmente diferente. Eles tinham que esquentar a água, colocar na banheira. Até fazer tudo isso, a água já tinha esfriado. Então eles tinham o costume de tomar poucos banhos ao longo do mês. Não era nem da semana, ao longo do mês. E eles acharam muito estranho. E eu acho que se os índios tivessem ido para a Europa, eles também iam achar tudo muito estranho, muita roupa, pouco banho. Mas isso tem muito a ver com a convivência familiar. São os costumes, tanto da família quanto do lugar onde as pessoas estão inseridas, tá? Como hoje em dia. As pessoas daqui de São Paulo têm costumes bem diferentes das pessoas de Minas Gerais, por exemplo. Ou as pessoas da Amazônia. As pessoas que moram no Nordeste, as pessoas que vivem no Sul. Cada povo, cada região tem um costume muito diferente. Um tipo de bebida que gosta mais, um tipo de comida que gosta mais. E isso tem a ver com a família e toda a comunidade que essa pessoa está inserida, qual ela faz parte, tá? Aí, depois disso, falando nisso, a gente vai aqui para a página 202. Tá bom? Então a gente ouviu falar um pouquinho sobre a história do Carlinhos, sobre como era a avó dele, o que aconteceu com a casa dela. E agora a gente vai conhecer outras pessoas e costumes e ver como aprendemos com nossos familiares e com as pessoas da nossa convivência. Leia a história de Cabu. Então eu vou ler para vocês, tá bom? Cabu era um menino quilombola, de olhos grandes, esperto e corajoso. Com a mãe aprendeu a arte da sobrevivência. Vô Juvenal, velho quilombola, ensinou Cabu a ouvir a natureza e a reconhecer a bondade da vida. Apesar da pouca idade, Cabu era um menino forte e determinado. O dia a dia no quilombo fez Cabu entender a importância de viver bem e de respeitar as diferenças de cada um. Pedras, Pedrinhas e Pedregulhos de Pituca, Nirobe, Belo Horizonte, Nandiala 2017. Mais uma vez aqui nós temos a fonte da onde esse texto foi tirado, tá bom? Quilombolas. Os quilombolas, eles são pessoas que vivem ou viveram nos quilombos. O que são quilombos? Os quilombos são lugares onde os escravos que fugiam das fazendas podiam se esconder. Então, eles sofriam muito nas fazendas, muito. Eles eram trazidos da África para o Brasil para trabalhar em regime total abusivo. Eles trabalhavam aqui sem receber nada em troca, só apanhavam, a comida que eles recebiam eram os restos, eles sofriam demais e alguns conseguiam fugir. Quando eles conseguiam fugir, era ótimo. Eles iam para os quilombos e lá eles conseguiam sobreviver. Eram lugares bem afastados, de difícil acesso, tá? Então, isso são os quilombos. E os quilombolas são essas pessoas que viviam nos quilombos. Hoje em dia, ainda existe os quilombos, né? Hoje em dia, as pessoas que vivem lá são descendentes desses escravos, né? São povos quilombolas descendentes desses escravos.
hoje eles manifestam a cultura, tudo que eles aprenderam lá atrás com os primeiros povos, tá? Com os primeiros povos quilombolas, tá bom? Então, a gente consegue aprender muito. Os povos quilombolas mostram, esse exemplo aqui, mostra pra gente o quanto a gente pode aprender com os mais velhos. O quanto é bom a gente ouvir os conselhos, as histórias dos mais velhos, porque elas sempre ensinam algo muito bom para nós, tá? A partir disso, nós vamos lá para a página 204, tá bom? Que acaba nesse exercício 5 da 205, tá? Então, mais uma vez eu vou ler para vocês explicando os exercícios. De acordo com o texto, cite o local em que Cabu vivia. 2. Como a autora descreve Cabu? Como ela fala que ele era? 3. O que o menino aprendeu em sua convivência no quilombo? E 4. Complete o quadro a seguir com as informações solicitadas. Então, nesse quadro aqui, nós vamos comparar todas as informações do Cabu com as informações sobre vocês, tudo bem? Então, localidade de moradia, aonde o Cabu vive e aonde você mora. Você mora em casa, em apartamento, no sítio, numa fazenda? É isso que é para responder. Características. Cabu tinha olhos grandes, ele era esperto, corajoso. E você? Quais são as suas características? Tanto físicas quanto emocionais. Esperto, inteligente, amoroso, carinhoso, tá bom? É isso que é para responder. A aprendizagem do dia a dia e da convivência familiar. O que o Cabu aprendia com a família dele? E o que você aprende com a sua família, tá? E a 5, de acordo com as informações do quadro, o aprendizado de Cabu no quilombo é importante? Por quê? Então, por que o aprendizado dele lá no quilombo, com o avô e com a mãe e tantos outros, é importante? Por que é importante? Tá bom? Eu espero que vocês estejam entendendo, que consigam fazer as atividades. Qualquer dúvida, para estar à disposição. Fiquem com Deus e até a próxima aula.